pessoal, vamos iniciar então a continuação das nossas aulas, falando exatamente sobre equações diferenciais exatas. Então, uma equação do tipo m dx mais n dy igual a zero denominada diferencial exata, quando vai existir uma função u, e é importante que você atente exatamente, porque esse u é a solução da nossa equação diferencial, de forma que, se eu derivar u, ela vai ser igual a um certo m de x mais n de y. Ou seja, volta para cá, para a equação inicial, como você pode perceber claramente. Tá? Então, resolver uma equação diferencial m dx mais n de y igual a zero é encontrar uma função u, tal que se você derivar u, vai ser o m dx mais n de y. Tá? Aqui um exemplo bem simples, aqui nós temos y dx mais x dy, e considere que u é igual a xy. Dessa forma, então, quando você derivar u, você vai ter y, porque eu estou derivando aqui em relação a x é y, dx, mais, quando eu derivo em relação a y, vai dar x. Então, fica du vai ser y dx mais x dy. Então, você pode perceber claramente aqui nessa expressão que aqui você comparando exatamente essa equação com a derivada de u, é exatamente a mesma expressão, como você pode perceber claramente aqui, tá? Y dx mais x dy. E, portanto, du vai ser m dx mais n dy, que é igual a zero, partindo do pressuposto inicial. Então, se du for igual a zero, tá? O u vai ser uma constante. Então, aí nós temos que observar o seguinte, veja. O u, então, nós temos que u de xy é uma constante, precisamos determinar quem é essa constante. E aí, então, temos o seguinte teorema. A equação m dx mais n dy igual a zero, onde m e n são funções contínuas e deriváveis, é diferencial exato se somente se ocorrer a seguinte relação. É extremamente importante. Tá? A derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Repetindo, tá? Em termos matemáticos, mais simplificado, a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Então, você vai perceber que essa relação é exatamente uma condição necessária e suficiente para que a equação seja exata. Então, aí nós temos aqui uma pequena demonstração. Tá? Eu não vou me ater muito a essa demonstração, haja vista que o curso de vocês é de computação. Tá? Então, talvez valha mais a pena a gente entrar exatamente nos detalhes da resolução em si, já que vocês vão, no futuro bem próximo, talvez esteja mais próximo do que vocês imaginam, você vai determinar, você vai construir, você vai desenvolver algoritmos para resolver equações diferenciais. Então, veja, aqui está a equação. Agora, é importante também você perceber que existem duas formas de você resolver uma equação dessa forma, tá? Encontrando o u, que seria exatamente a integral de m de xy, tá certo? Dx mais um certo φ de y. Então, veja que essa aqui é uma forma de você encontrar a função u, tá? Mas existe uma segunda forma, tá? Uma segunda forma. Bom, aí, essa aqui é uma demonstração, né? Olha só a relação aqui que a gente viu ainda há pouco, essa condição necessária e suficiente para que uma equação seja exata, é que a derivada parcial de m em relação a y seja igual à derivada parcial de n em relação a x.
Então, dessa forma, você vai ter que a derivada de u em relação a y é a integral da derivada parcial de n em relação a x dx mais um certo filhinha de y, tá? Bom, a gente não vai se ater muito a isso, por quê? Porque nós vamos entrar exatamente na segunda parte da solução que a gente está querendo, tá? Então, novamente, aqui vamos passar aqui para adiante, olha só. Derivada parcial de 1 em relação a x é igual à derivada de p em relação a x, que é igual a m. Agora, observe então que agora nós temos a seguinte expressão. Veja, u de xy é igual a uma função p de xy mais um certo q, uma função q de y, tá? Então, quando você deriva essa função aqui de u em relação a x, você vai ter aqui, ó, derivada parcial de p em relação a x, que é igual a m, e quando você deriva u em relação a y, você tem que a derivada parcial de p em relação a y mais o certo que é igual a n. Parece difícil, complicado, mas não é, tá? Não é complicado, não. Acontece que são termos matemáticos, que se a gente fosse para um curso de matemática mesmo, se eu estivesse ministrando aula para um curso de matemática, eu não teria exatamente nenhum constrangimento em fazer essas demonstrações todas. Mas como a gente está tratando exatamente de um curso de computação, então vale exatamente a gente passar adiante. Veja, o que é importante aqui? A outra forma, então, de a gente encontrar, que talvez seja exatamente o que a gente vai aplicar, é que para você encontrar u de xy, basta integrar a função m em relação a x, mais aí a outra integral vai ser n menos a derivada parcial de p em relação a y, que é igual a uma certa constante. Na realidade, essa aqui é a expressão que você vai utilizar para encontrar exatamente quem? A função u, que é exatamente a solução da minha equação diferencial quando ela é exata. Então, só aqui, voltando, tá, para você entender quem é P e quem é Y, tá? Então, novamente, aqui nós temos, olha só, veja. A derivada de m em relação a x é igual a p. Anotem isso aí, tá? A derivada de m em relação a x é o p. Então, quem é p? É a derivada de m em relação a x. De novo, quem é p? P é a derivada de m em relação a x, tá? Aliás, integral de m em relação a x. Integral de m em relação a x é o nosso p. Quem é o U? O U é P, função P de xy mais um certo Q de y, tá? Quem é M? Também pode ser encontrado, tá certo? O M pode ser encontrado da seguinte relação: derivada parcial de U em relação a x, que é exatamente a derivada de P em relação a x, que é o M. Quer dizer, não é importante porque o M você já encontrou, tá certo? É uma relaçãozinha. Bom, fazendo essa relação aqui, a derivada parcial de U em relação a y é igual a derivada de P em relação a y mais um certo Q' de y, que é igual ao n. Olha só. Dessa forma, então, quem é o Q? Na realidade, o Q' passa a ser o n menos a derivada parcial de P em relação a y. Tá? Tudo isso aqui é importante exatamente para você determinar quem é P e quem é y. Tá? Quem é P, quem é Y. Anotaram aí, fotografaram? Vamos então aqui para um primeiro problema, tá? Um primeiro problema aqui para gente é importante a gente lembrar, tá certo? Que u de xy é a integral de m dx mais a integral de n menos derivada parcial de p em relação a y dy, que é igual a uma constante. Lembrando que q de y é a integral de n
menos a derivada parcial de P em relação a y dy. Vou ver aqui um exemplo, tá? Aplicando os dois métodos, já visto que a gente vai aplicar só mais o segundo método, tá? Então, observe esse exemplo, tá? Que nós temos aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado dx menos 2xy dy igual a zero. Quem é m? M é x ao quadrado menos y ao quadrado. Quem é n? Menos 2xy, ok? Então, novamente, quem é m? M é x ao quadrado menos y ao quadrado. Quem é n? Menos 2xy. Então, aplicando o primeiro método, a gente viu que a integral de x0 até x, m de xy dx, mais φ de y, onde o φ de y é uma função arbitrária de y, a que você vai determinar. Para você primeiro saber se ela é exata, você tem que derivar o m em relação a quem? A y. E depois derivar o n em relação a x. E verificar se são iguais. Então, quando eu pego a derivada parcial de m em relação a y, você observa aqui que vai dar menos 2y. Menos 2y. E quando eu pego essa função aqui, n, que é menos 2xy, e derivo em relação a x, vai dar menos 2y, como você pode perceber claramente. Tá? Então, você percebe que ela é exata. Por quê? Porque a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Perfeito. Então, vamos seguindo, tá? Então, a partir daquele primeiro método de solução, o u é a integral de x0 até x, de x ao quadrado menos y ao quadrado dx, mais um certo φ de y, que é o que a gente vai determinar, tá? Então, o u é exatamente essa integral, que a gente vai determinar. A integral de x ao quadrado em relação a x vai dar x ao cubo sobre 3. E quando eu integro y ao quadrado em relação a x é constante, dx vai dar y ao quadrado x de x0 até x mais um certo φ de y. Ok? Agora vamos derivar a função u em relação a y. Quando eu derivar u em relação a y, observe que u é exatamente isso aqui, tá? Em relação a y. Então, x ao cubo sobre 3 vai ser constante, é zero. E quando eu derivo em relação a y, menos y ao quadrado x, dá menos 2yx, mais a derivada de φ, que é o φ' de y. Pô, mas acontece o seguinte, acontece que a derivada de u em relação a y é o n de xy. Então, você vai ter a seguinte relação, olha só, isso aqui é igual a isto, e, portanto, então você tem menos 2xy mais φ' de y é igual a menos 2xy. Ok? Então, quando eu passar esse termo para cá, vai dar zero. Então, φ' de y é zero e, portanto, φ' de y é uma constante. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que u é x ao cubo sobre 3, que é exatamente essa expressão, como você pode perceber, menos y ao quadrado x, mais uma certa constante. Por quê? Porque a derivada de uma constante é zero. Por isso. Bom, agora vamos ver o segundo método, aplicar o segundo método, que é mais simples, eu acho que é o que, de repente, você poderia aplicar, mais simples do que essa, tá? Observe. Então, novamente, aqui quem é u? O u é a soma da função p de xy mais um certo q de y, tá? O u é p de xy mais q de y. Quem é u? A gente viu ainda há pouco, tá? A expressão é a integral de m dx mais a integral de n menos derivada parcial de p em relação a y dy, que é igual a uma certa constante. Bom, agora vamos lá. Então, P, integral de m dx. Quando eu integrar, então, x ao quadrado menos y ao quadrado em relação a x, vai dar x ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado x. Tá? Esse é o P. Agora, quem é o Q? Q é a integral de n menos a derivada parcial de p em relação a y dy. Que vai ser igual. Bom, n a gente tira da função, que é menos
2xy, menos. Aí, derivada de P, aí vamos pegar o P, aqui é P, e derivar em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, aqui vai dar 0, então fica menos 2xy, tá? Com menos daqui do sinal vai dar mais 2xy, né? Então, você percebe que aqui vai dar 0, e, portanto, fica somente a expressão do seguinte, o Q vai ser 0, né? E, portanto, na realidade, o U vai ser simplesmente x ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado x, que é igual a uma certa constante. Ou então, poderia dizer que U é x ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado x mais um certo constante também. Não estaria errado também expressar exatamente dessa forma. Tá? Já que quando eu colocar uma constante para cá menos c, não deixa de ser constante. E eu posso chamar esse menos c de k. Ok? Muito bem. Então, vamos ver um segundo exemplo, tá? Um segundo exemplo. Então, nós temos aqui 2x menos y mais 1 dx menos x mais 3y menos 2 dy igual a 0. Quem é m? M é 2x menos y mais 1. Quem é n? N é x, menos x menos 3y mais 2. Exatamente é o n, tá? Então, quando a gente derivar m em relação a y, vai dar menos 1. Quando eu derivar n em relação a x, vai dar também menos 1 aqui, faz um jogo de sinal, como a gente tinha visto agora. Tá? Menos 1, e, portanto, ela é exata. Então, pelo primeiro método, o U vai ser a integral de m dx mais φ de y, tá? Digo. Então, o U vai ser igual a integral, né? Quando eu pegar isso aqui, integral, né? Integral dessa expressão, então a gente vai ter aqui que é a integral de o m aqui, que é 2x menos y mais 1, em relação a x, está aqui x, mais um certo φ de y. E, portanto, então, quando eu fizer essa integral, vai dar x ao quadrado menos xy mais x, mais φ de y. Dessa forma, então, quando eu derivar u em relação a y, né, que é exatamente o que eu encontrei aqui, u, agora eu vou derivar em relação a y, vai dar menos x mais filhinha de y, já que eu estou derivando aqui em relação a y. Derivada de φ de y vai dar o filhinha de y. Portanto, aí eu tenho aqui menos x mais filhinha de y, que é igual a derivada de u em relação a y, tá certo? A y. Então, dessa forma, então eu vou ter que menos x mais filhinha de y, tá? É igual a menos x menos 3y mais 2. Exatamente igual a n. É o n. Aqui, derivada parcial de u em relação a y é o próprio n, tá? Isso a gente viu lá na frente. Bom, dessa forma, então, nós vamos ter que a derivada de y, fazendo aqui, isolando o valor de filhinha de y, tá? Essa expressão, vai dar 2 menos 3y, né? Fazendo aqui o jogo de sinal e tudo mais. E, portanto, quando eu tenho aqui filhinha que é 2 menos 3y, o φ, tá certo? De y vai ser exatamente igual, aí você vai ter que integrar, né, em relação a y, vai dar 2y menos 3y ao quadrado sobre 2, integrando essa expressão em relação a y. Portanto, o φ de y dá 2y menos 3y ao quadrado sobre 2. Bom, como é exatamente igual a integral de m dx, né, que a gente encontrou aqui, tá certo? Nós encontramos exatamente o u, que é exatamente essa expressão aqui, x ao quadrado menos xy mais x, mais um φ de y. Mas quem é φ de y? 2y menos 3y. Então, juntando tudo aqui, nós temos exatamente essa expressão aqui. Portanto, essa é a solução, tá? Ou também poderíamos colocar, né, que o u seria, a gente tirar aqui o MMC e tudo mais aqui por 2, poderíamos então dizer que é 2x ao quadrado menos 2xy mais 2x mais
menos 4y menos 3y quadrado igual a uma certa constante. Isso aí não tem problema de você igualar a k. Bom, agora, segundo método, tá? Usando o segundo método, nós temos aqui o U é a soma de P de xy mais Q de xy, onde P é a integral de m dx. Aí você já faz logo aqui, tá certo? A integral de 2x menos y mais 1 em relação a x vai dar x ao quadrado menos xy mais x. E, portanto, o P, a derivada de P em relação a y é igual a menos x, tá? Quando você pega essa função P e você acabou de encontrar, integrando a função m dx, aí o que você faz agora? Você pega a derivada parcial de P em relação a y. Quanto é a derivada de P em relação a y? Bom, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Em relação a y fica somente menos xy. Em relação a y vai dar menos x. É que a derivada de y em relação a y vai dar 1. Bom, dessa forma, então, você encontra o quê? Quem é Q? É a integral de n menos a derivada parcial de P em relação a y dy, que é igual à integral de menos x menos 3y mais 2 mais x dy. Ok? Fazendo, então, as contas, então, Q é menos 3 meio de y quadrado mais 2y, e, portanto, o U é x ao quadrado menos xy mais x menos 3 meio de y quadrado mais 2. E aí, também você pode tirar o MC aqui, vai dar 2x ao quadrado menos 2xy mais 2x mais 4y, tá? Menos 3y ao quadrado igual a uma constante C, ou uma constante K, tá? Muito bem, pessoal. Então, eu creio que já deu para você entender que não é difícil a gente trabalhar com equações diferenciais exatas, tá? Vamos só ver na próxima aula.